Estamos iniciando mais um episódio do podcast Antes da Consulta. Já aproveitando, agradecendo os nossos patrocinadores. João, e a gente tem novidade, né? Com muito orgulho que a gente agradece a Drogaria Economia. É uma rede de farmácias em Catanduva, são 5 lojas. A mais nova delas fica na Rua Brasil, 812, esquina com a Minas Gerais, bem no centro da cidade. E a Drogaria Economia você vai encontrar farmacêuticos preparados para atender os pacientes. Você encontra uma infinidade de medicamentos, de produtos de beleza, higiene, além de medicamentos da farmácia popular. E aproveitem, né? Aqueles que precisarem, procurem a Drogaria Economia. Junto com a Drogaria Economia, o nosso outro parceiro é o Padre Albino Saúde. Hoje a gente tem aqui 2 convidados muito especiais, não é, Eduardo? Pois é, João, 2 super convidados, e um deles é ex-aluno da nossa querida FAMECA, viu? Sejam muito bem-vindos. O João vai começar a apresentá-los. Claro, vamos lá. Luiz Gustavo, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Luiz Gustavo foi nosso aluno. Luiz Gustavo Cunha Claudino, médico formado pelo Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade da Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro, formação em 2017. Atualmente ele é supervisor do Programa de Residência de Medicina de Família e Comunidade de Catanduva e docente do curso de Medicina da Unifipa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente consiga aí conversar e trocar uma ideia. Com certeza, tem muita história, hein, meu? E tem mais coisa ainda, viu, Eduardo? O Luiz Gustavo, ele é pós-graduado em saúde LGBTQIAP e em preceptoria pelo UNASUS, é isso? Isso. Olha só. Depois você vai explicar essa sopa de letrinha aqui, hein? Por favor, com certeza. Ainda tem. E junto com o Luiz está a Luísa Pacheco, tá? Ela é enfermeira com especialização em docência na área da saúde e atualmente está terminando uma pós em saúde pública, que é um assunto fascinante, viu? A gente tem muita coisa para explorar de você. Luísa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite e espero que a gente aproveite mesmo, né? Tem muito para falar aqui. Legal. Muito bom, então vamos lá? Prontos? Prontos. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos, prazer enorme receber vocês aqui. O tema que a gente vai tratar hoje, eu acredito que vai abastecer muito de informação à população, porque eles precisam disso. A população é carente de informações da área da saúde e essa é a nossa missão aqui. E começando, Luiz Gustavo, a gente sabe que a medicina de família é uma especialidade ainda muito pouco conhecida no meio da população. Por que você escolheu medicina de família? Bom, eu escolhi a medicina de família logo no primeiro ano de faculdade, então isso é até inclusive um pouco diferente dos demais alunos que acabam escolhendo o curso lá no final e ainda tem muitas pessoas que ficam na dúvida, né? Então, inclusive você foi uma aí das pessoas que me estimulou a fazer medicina de família, né? O João foi meu professor, médico de família, então eu percebi que a medicina de família é uma vertente muito humanizada da medicina e que ela trabalha não só com órgãos específicos, mas ela trabalha ali como uma pessoa num contexto integral, né? Então, eu gosto de atender pessoas, né? Pessoas que eu conheço, pessoas que têm uma história, pessoas que têm uma família, pessoas que vivem numa comunidade, né? E a gente chama isso de medicina centrada na pessoa. Então, para mim é muito fascinante e saber que isso realmente é muito resolutivo, isso ajuda realmente as pessoas, porque às vezes a gente vê lá uma pressão alta e a gente pensa em tratar com uma medicação específica para a pressão, mas a gente não sabe o que está por detrás. E às vezes pode ser que tem ali uma questão de sofrimento familiar, de violência, uma ansiedade que pode estar causando a pressão. Então tem mais coisa por trás. Também nesse próprio exemplo da pressão, será que a pessoa sabe entender a receita? Será que a pessoa está tomando corretamente? E a medicina de família vê tudo isso.
Então, a gente sim, trabalha com medicações, trabalha ali de uma forma muito resolutiva em todas as áreas, né? A gente conta que uma comunidade a gente resolve mais ou menos 80%, 90% dos problemas das pessoas que vão lá, e vão muitas pessoas, né, Lu? Pois é. Mas a gente também tem, além desse conteúdo clínico e técnico, a gente tem toda essa bagagem aí de cuidado, de carinho, de zelo. Então, é mais ou menos por isso. E você trouxe algo muito importante, que é a abordagem centrada na pessoa, que é a busca da humanização dentro da medicina. E isso é algo que está intrínseco na medicina de família. Mas como você enxerga isso como um desafio, levar essa abordagem para toda a medicina? Sim, é uma coisa muito interessante que a gente fala sobre abordagem centrada na pessoa, é que cada vez mais não é para ela ser um escopo só da medicina de família e comunidade. Ela precisa estar em todas as áreas, porque todas as áreas trabalham com pessoas. Então, todas as áreas da medicina têm que ser centrada na pessoa que está ali na sua frente, né? Então, a gente tem ainda, muitas vezes, uma medicina que a gente chama que é médico-centrada, que é muito centrada no profissional médico. E, às vezes, esses profissionais podem esquecer até de ser centrado na enfermeira, de ser centrado no próprio paciente que está, de ser centrado na equipe. Então, a gente precisa promover mais esse conhecimento. E eu acredito que, assim, o maior desafio é a gente colocar isso na graduação para ensinar os que vão vir, né? Porque aí a gente consegue sempre gerar profissionais cada vez mais humanizados. E é uma coisa que, inclusive, a graduação médica já tem percebido e já tem feito, né? Então, a gente tem ali o que a gente chama de diretrizes curriculares, né? Que traz essa humanização muito fortemente. Então, eu, como professor, também tenho uma tentativa aí de ensinar os alunos, independente para a especialidade que eles forem, a esse tipo de abordagem. Muito interessante. Luísa, quando a gente fala enfermeira, a gente tem muito aquela noção de vai me dar um medicamento, vai colocar um soro na veia, vai trocar um curativo. Conta um pouco para a gente, até para que a nossa audiência consiga entender e desmistificar alguns conceitos equivocados, como é ser enfermeira que trabalha num programa de saúde da família, né? Aquela enfermeira que vai até a casa, que orienta, esse remédio precisa ser tomado assim, aquela mesma enfermeira que colhe um Papa Nicolau na unidade de saúde. Ou seja, a gente vê uma função muito mais ampla da enfermeira do que só atender no sentido de só cuidar dessa forma, né? Conta um pouquinho pra gente. Principalmente na atenção primária, né? O cargo de enfermeira, ele fica numa gerência muito grande. Então, a gente tem que gerenciar a equipe, enviar os dados para o sistema de informação, alimentar planilhas e tudo mais. Então, além de toda essa gerência, a gente tem a parte de atendimento, consulta de enfermagem, visitas domiciliares, né? Também tem a parte aí de assistência, né, direta. Então, que aí é fazer um curativo, né? Então, a enfermeira, ela fica em vários setores, né? Faz de tudo um pouco. Então, eu vejo assim, a gente tem assim, liberdade para atuar em muitas... como que a gente pode falar? Situações, muitas. A gente tem liberdade, problemas, né? questões. Tem protocolos assistenciais, mas assim, é realmente muito complicado. A gente, na graduação de enfermagem, bacharel mesmo, a gente vê muita teoria. A gente não tem tanta prática. Como eu fiz um curso de técnica auxiliar de enfermagem, eu notei muito essa diferença, né? Então, durante a nossa graduação, a gente aprende muito sobre gerenciamento mesmo, sobre auditoria, né? Não vê tanto essa parte prática, nem mesmo até nos estágios, né? Já no curso teórico, no curso técnico, ele me trouxe muito isso, né? Então, eu tive bastante prática, de cuidado mesmo, de banho no leito, de hospital, de visitas. Isso eu aprendi bastante. Mas assim, eu queria entender um pouco, aproveitando que você está nessa linha, como foi avançar em situações, por exemplo, o paciente procura o posto de saúde e eu preciso colher um Papa Nicolau. Até pouco tempo atrás, essa era uma tarefa do médico ginecologista. Isso. Agora, nesse posto de saúde, tem um médico de estratégia da família, ele não é ginecologista, tá? E nessa mesma estrutura de saúde tem uma enfermeira habilitada e preparada para colher o Papa Nicolau.
como se aproximar desse paciente, sendo que na cabeça da maioria das vezes deles, a ideia era sempre centrada no médico, como ele disse, né? Hoje a enfermeira, ela tem uma autonomia, ela tem uma área de atuação muito mais ampla, né? Não é só de preencher papéis, né? Como é ganhar essa confiança, entender, explicar para a dona Maria, não, olha, eu estou pronta para colher o teu papa, eu estou pronta para te ajudar com uma orientação sobre vacina. Conta um pouco para a gente. Tudo começa no primeiro contato, né? Então, o paciente chega na unidade, isso inclusive é bem comum na unidade. Quando vem aí já solicitando encaminhamento para o ginecologista, logo a gente já pensa, o que será que vai querer? Então, normalmente esse paciente já é até direcionado para mim mesmo. Então, vem porque quer um encaminhamento? Por que quer um encaminhamento? O que você precisa? Aí a maioria das vezes, 90%, eu quero colher um exame de papa. Falei, não precisa, tá? Eu faço o seu exame de papa, tá? Eu avalio o seu resultado e se precisar de algum tratamento, algo mais, se necessário, eu solicito aí a equipe médica. De primeiro impacto, assim, eu notava que tinha muitas... Como assim, a enfermeira, né? Ainda até tem, mas bem pouco. Mas antigamente tinha muito mais. Nossa, mas a enfermeira, e você sabe como faz isso? Então, quando eu me vi em uma situação específica, aconteceu da paciente chegar e falar assim, mas você não sabe, você não é ginecologista. Eu falei assim, vamos fazer? Vamos fazer. Se não der certo, se você não gostar, se a gente achar que não foi legal, se você não sentir confiança, você vai e passa com um médico, tá? Que naquela época eu ainda trabalhava numa UBS, né? Que tinha o ginecologista, né? E aí a gente foi. Eu ofereci, né? Falei pra ela, tô pronta, eu sei fazer, eu sei como que sei te orientar como funciona. E aí foi. Mas de primeiro impacto tinha muita resistência mesmo, né? E depois de um certo tempo que eles começam a vir, começam a conhecer que a gente consegue fazer certas coisas, resolver certos problemas, eles criam até mais confiança de vir, de voltar. Falar, eu prefiro passar ali, que eu acho que já cria até um vínculo, né, com a paciente. Eu ia falar essa palavra mesmo. O vínculo é o principal, né? Então, na medicina de família também tem um pouco disso, né? Por mais que nós somos médicos, especialistas, inclusive, a população conhece muito a especialidade focal. Então, ela sente um problema aqui no peito, né? E muitas vezes ela acha que é do coração e nem isso é. Às vezes pode ser pulmão, às vezes pode ser estômago, que também está aqui. Mas aí eles chegam e falam, olha, eu quero ir para o cardiologista. Né? E aí a gente, com o vínculo, com essa empatia, com esse cuidado que a Luísa falou, não, me conta, né? Deixa eu resolver teu problema, a gente consegue conquistar e mostrar para a pessoa que a gente é resolutivo, né? E complemento ainda mais é que a Lu comentou, é que além do Papa Nicolau que você perguntou, a enfermeira cada vez mais tem ganhado espaço nas competências clínicas mesmo, de atender outros problemas de saúde, né? Então, para auxiliar de formas não farmacológicas e até farmacológicas, em algumas vezes ali, ela está autorizada a prescrever medicações. Então, e isso ajuda muito mais, ajuda o médico, ajuda o paciente a ser atendido mais rápido. A gente consegue distribuir ali para aquelas pessoas que procuram a nossa assistência o melhor profissional que vai ouvir naquele momento e para a gente, como equipe, resolver como um todo. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que mostrar para a população que enfermeiro é, sim, uma profissional e uma competência clínica, né? E até mesmo assim, às vezes para coisas simples, tipo renovação de medicação de hipertensão, né? Já aconteceu de eu chamar o paciente e falar, não, vamos lá, seu Antônio, vamos lá para consulta. Mas você não é enfermeira? Eu falei, eu sou. Não, mas eu não vim para passar com a enfermeira, eu vim para passar com o médico. Eu falei, mas o senhor não precisa de receita? Aí ele, preciso. Então, eu faço a receita pro senhor. E aí ele veio com uma certa resistência, assim... Aí tá, o que o senhor precisa? É do hidroclorotiazida, é do losartana, da metformina. Fiz pro senhor, pode pegar na farmácia. Aí na hora ele olhou assim, tipo, nossa, mas eu não sabia que você podia prescrever. Falei, eu faço a renovação. O senhor passou por consulta, fez exame recente, não tem problema nenhum fazer renovação. Então, assim, na hora gera até um impacto, assim, né? Porque a gente, né, eu como enfermeira, às vezes eu fico até meio nervosa de ouvir certas coisas. Eu falo, nossa senhora, é cada uma que eu tenho que ouvir, que eu respiro fundo.
Mas aí eu tento tratar assim na maior naturalidade, né? Aí o paciente ele sai, ele fala assim: então tá, muito obrigada, viu? Então, é interessante porque não tem que ficar brava, porque culturalmente esses pacientes foram educados na figura central do médico. E antigamente, a gente vai até mais além, o que o médico falava era uma lei. O médico mandou fazer assim e assim. Não tinha nem questionamento. Sim. Hoje a gente vê, tanto na faculdade de medicina, nos nossos ambulatórios, na clínica privada, o paciente vem com uma lista de coisas que procurou na internet, em outras fontes de dado. Então, isso é bom ser questionador, não tem nada de errado. Por que eu vou tomar esse remédio? Qual o efeito colateral? É bacana. E o que vocês fazem, vou sintetizar como equipe de estratégia da família, é ótimo. Porque você desafoga um trabalho que só o Luiz Gustavo pode fazer, pela característica dele ser o médico. Você ganha mais autonomia e mais confiança daquela sua micro-região, das pessoas que usam. Então, é um trabalho perfeito, né? E, ao longo de todos esses anos que eu atuo em atenção primária, existem várias e várias histórias que comprovam a eficácia desse sistema. Primeiro, nós somos todos embasados por protocolo. Isso não é tirado da cabeça de ninguém. Existe um protocolo para esse atendimento, para esses procedimentos, para essa conduta que a enfermeira vai tomar. Então, iniciamos por aí. Outro ponto, a partir do momento que você adquire esse vínculo com a população, eu já presenciei situações que o paciente chega na unidade e usualmente era o quê? Eu quero passar com o médico, é só o médico que consulta. E o paciente buscar a enfermeira e dizer: será que você não pode me atender hoje? Por conta desse vínculo. E eu queria até que você contasse um pouco, Luísa, sobre a consulta de enfermagem. Porque todo mundo acha que quem faz consulta é médico, né? Mas a enfermeira pode fazer uma consulta de hipertensão, de diabetes, como você já disse, a coleta do Papa Nicolau, fazer a medicação, avaliar exames, fazer renovação de receita. Conta pra gente sobre isso. Então, assim, durante as consultas, eu vou levando por todos os âmbitos, né, possíveis. Mas eu sempre tento trazer como que é a rotina do dia a dia da pessoa, né? Porque ela traz muita informação, né? Sobre como que é o vínculo familiar, o tipo de trabalho, muitas informações que parecem bobas e pequenas, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai tratar aí de uma profissional que trabalha em higiene e limpeza, uma faxineira, né? E ela vem sempre com uma dor recorrente na lombar, uma dor nas costas, né? Por que será, né? Como que é, então, esse trabalho? Como que é no dia a dia? Como que é para dormir, né? Então, assim, as consultas, elas são assim... Toda consulta, eu acho que não dá para fazer uma consulta com menos de 15 minutos, né? Isso aí é praticamente impossível, até mesmo em queixas assim. Uma síndrome gripal que é mais tranquilo, né? Uma dor, assim, no pé, nem que seja. Toda consulta precisa de um tempo mínimo aí de pelo menos 20 minutos, né? Para fazer uma boa consulta, né? Para a gente ver sinais vitais, para a gente fazer exame físico, né? Então, assim, eu tento sempre fazer o máximo possível. Sim, né? E complementando até, a gente tem a questão da interconsulta, né? Que é quando a Luísa percebe, consultando aquele paciente, que ele precisaria de uma medicação com toda essa informação que ela tira, né? Ela chega para mim com toda essa coleta de dados e conhecendo o paciente e comenta comigo: olha, eu estou com esse paciente, que ele é hipertenso, ou que ele está num sofrimento, eu tenho conversado, a situação familiar dele está difícil, né? Está chorando muito, eu acho que talvez até queria ver com você se precisa de alguma medicação, e aí a gente conversa e, nossa, eu também acho. Né? E aí a gente vai, prescreve a medicação, eu entrego para a Luísa e a Luísa mesmo orienta o paciente, aí marca um retorno comigo para a gente ver se essa medicação está sendo adequada, né? Então, são formas muito importantes, né, de a gente conseguir ali estar organizando o que a gente chama de demanda, né? Os atendimentos da unidade, pensando que são muitas pessoas que querem ser atendidas, então a gente tenta da melhor forma atender todas as pessoas, né? E a gente não vai conseguir se todas as pessoas quiserem e tiverem que passar necessariamente com o profissional médico,
né? A gente consegue dar retorno à comunidade, a tudo e todos que eles pedem, né? A partir do momento que a gente usa a equipe, não só a enfermeira, mas também técnicos de enfermagem, recepção ouvindo o paciente, agente comunitário ouvindo o paciente, todo mundo ali está para ouvir e tentar resolver as queixas a partir das suas resolutividades, né? E fica aí um recado para a população. Quando forem à unidade de saúde, não só o médico pode fazer consulta, temos a enfermeira que pode atendê-los. Sim. Inclusive, até na nossa unidade, a gente costuma direcionar bastante. Então, às vezes aparece, vai para dentista, vai para farmacêutica. Exato. A gente gosta de direcionar. A gente tem uma confiança, né, entre nossos profissionais. Então, a gente direciona bem. Temos a residência também, né, de medicina de família, que consegue ajudar bastante lá com residentes, alunos da faculdade também. Então, a gente consegue organizar e por isso que a gente consegue atender, né, todo mundo que chega, e um número bem alto de pessoas. Um dos grandes trunfos que eu consigo entender na especialidade que vocês fazem é a visita domiciliar, que eu e o João não fazemos de praxe, né? Quando alguém bate no nosso consultório, ela leva os exames e aquela consulta ali, in loco. Vocês conseguem entender muito mais além do que nós, a gente vive de relatos, né? Às vezes a paciente vai sozinha no consultório, eu tenho que acreditar no que ela fala. Às vezes vai um filho, que a gente consegue melhorar a história. Como visitar a casa do paciente melhora a conduta de vocês? Perfeito, assim. 100%. Nossa, 100%. Só o fato da gente chegar, quando a gente chega na residência, a gente já observa, por exemplo, a gente vê que tem uma cadeirante, né? E aí a gente olha o tamanho da porta e a gente vê que não tá dando certo. Olha aquela cadeira, parece que o buraco da porta está menor que a cadeira. A gente já entende que ali tem uma dificuldade. Já olha, vê que não tem ali uma rampa de acesso, né? Já vê que o piso ali é um piso que é muito liso, que é um perigo. Então, a gente consegue avaliar vários fatores, né? Em muitas consultas domiciliar, principalmente, né, um pessoal que precisa mais de uma assistência, eu pergunto sempre da alimentação. E aí eu falo, posso dar uma olhada na sua geladeira? Né? Posso dar uma olhada no seu armário? Peço permissão, né? E aí eu vejo, às vezes eu abro alguma geladeira ali, só tem uma garrafa d'água. Aí a gente já começa a vir de outras perguntas, né? Do que vive, né? Quem trabalha na casa, quem que sustenta, como que é a alimentação, quantas refeições vocês têm por dia, né? E aí você olha aquele monte de medicação. Às vezes a paciente tem lá uma caixinha de medicação na casa dela. Posso olhar a sua caixinha de medicação? Tem medicação lá que venceu em 2015 e tá lá na caixinha dela. Que ela acha que é para dor e vai ver não é para dor. E que fala na consulta que tá tomando tudo direitinho, aí a gente vai ver na caixinha e não está nada direitinho. E dá até desespero, porque fala, meu Deus do céu. E aí eu sempre costumo perguntar, e como que você tá tomando isso? Aí vai ver o remédio que era para tomar de manhã, tá tomando à noite e confunde. Eles gostam muito dos mais docinhos de ver a cor, né? É aquele amarelinho. É aquele branquinho. Aí eu fico, meu Deus do céu. E é a partir disso que a gente vai tentando consertar, né? Então, às vezes aquele paciente tem uma dificuldade, tem várias medicações, tem uma dificuldade de tomar a medicação correta. O que a gente pode fazer? Será que dá para fazer uma tabela junto com a farmacêutica? Né? Colocar aí o solzinho, o pratinho do almoço, do café da manhã, para ver se ajuda, né? Perfeito. E a gente conseguir ver essa questão da vulnerabilidade mesmo que a pessoa tem, que isso vai influenciar, igual a Luísa está colocando, né? No sucesso do tratamento e no cuidado daquela pessoa. E aí a gente pode, inclusive, usar as ferramentas do NASF, né? Então, para quem não conhece, também a gente tem uma série de outros profissionais que vão à unidade, mas que não estão ali necessariamente às 40 horas igual nós, mas temos, por meio dessa equipe NASF, ou ali uma psicóloga, uma assistente social, então uma fisioterapeuta. Então a gente consegue ver através dessas questões, então às vezes falta de acessibilidade na casa ou algum risco de queda, a gente consegue ver falta de alimento ou até, falta, né? Isso, que vai precisar para físio, ou falta de alimento que a gente vai precisar assistente social para ver ali possíveis benefícios. Então a gente, como a gente comentou, é muito mais, né, do que apenas tratar de uma maneira farmacológica, mas é perceber isso, né? Então a atenção domiciliar, ela é uma ferramenta que a gente usa para conhecer mais aquele indivíduo.
né? A gente também acaba utilizando, a gente tem uma lista de pacientes ali que a gente vai periodizar de forma periódica na casa, mas aqueles são os acamados e restritos, que a gente vê que tem dificuldade de acessar a nossa unidade, e aí a gente vai até eles de maneira periódica, né? Mas a gente pode utilizar a ferramenta da visita domiciliar para todos que a gente queira ter essa visão ampla, tá? Então... Eu queria aproveitar, contribuir aqui, se me permite, Eduardo, fazer papel agora de entrevistado, mas falar um pouco da visita domiciliar, porque tudo isso que vocês falaram é perfeito, a observação, tudo que a gente vê, mas eu sinto que o paciente ele fica mais à vontade estando em casa até para responder as perguntas. Você consegue, você tem um ganho maior de informação sobre aquela pessoa, sobre os problemas de saúde, do que se ele estiver no consultório. Não deveria ser assim, mas ele se sente até mais prestigiado. Puxa, o médico veio na minha casa. Sim, com certeza. Café da manhã a gente recebe, né? Nossa, vou tentar fazer um café, não é? Tem aquela coisa com certeza. da gentileza. E tem, além da observação, tem coisas que... eu tinha uma paciente, no período que eu fui residente, que ela é diabética, e sempre descontrolado. Nunca estava legal os exames. E ela e a filha, e elas juravam que não comia nada de doce. Não come doce, não tem nada de doce. E um dia eu fui fazer uma visita domiciliar. Chegando lá, conversei com elas e tudo mais, tirei história, estava tudo ok. Terminando a consulta, a filha falou, doutor, vem aqui, vamos tomar um cafezinho da tarde. Na hora que ela abriu a toalha, assim, tinha um monte de doce caseiro. Um monte. Falei, nossa, que delícia. Ela falou, sou eu que faço. Eu falei, você faz tudo isso e tua mãe não come nem um pouquinho. Não, ela só prova para ver se tá bom. Nossa, acabou ali. Aí resolveu, matei a charada. Se eu não tivesse ido até a casa dela, eu não conseguiria ter acertado aí a condução. E a dinâmica familiar também é importante, né? Isso que a medicina de família vê muito bem. Porque às vezes, por exemplo, a gente está atendendo a Dona Maria ali que está tendo um problema conjugal e às vezes ou algum problema com o filho, algum problema cuidando ali de um idoso, né? E a gente consegue mais ou menos perceber como que está sendo essa dinâmica e às vezes até convidar a pessoa, olha, você que é o seu João, não? Posso conversar também com o senhor, né? E aí a Dona Maria às vezes comenta, né? Claro, se ela permitir, mas às vezes comenta ali de uma dor de cabeça, né? Como que é para você? Então, assim, você perceber ali aos outros participantes daquele contexto, né? Convidar para trazer e conhecê-los, né? E aí a gente consegue, às vezes, até chegar numa solução de forma conjunta, né? Que aí a gente chama de abordagem familiar. Eu vou pegar esse gancho seu. Então, quando você vai à casa do paciente e conhece a real situação socioeconômica daquela família e a tua paciente é gordinha. Então, a Luísa tem lá um grupo para sobrepeso e obesidade. Tem uma adolescente não, mas tem uma grávida na casa. A gente tem o grupo de gestante. Conta pra gente, Luísa, como é gerenciar esses grupos, cada um com as suas particularidades, e que a gente também não tem na clínica privada. Eu não consigo colocar todas as minhas pacientes que são candidatas à quimioterapia neoadjuvante, né, para elas trocarem figurinhas, experiências. Mas você consegue colocar as gestantes num grupo, os hipertensos no outro grupo, e isso acho que contribui muito para aderência ao tratamento. Hoje não faltou o seu Antônio, vamos tentar entender por que ele faltou, o que aconteceu, né? Conta um pouco pra gente. A gente organiza os grupos, né? Pensa no grupo todos em equipe. Então, tem sempre um profissional nos grupos, a gente pensa num grupo sempre tendo um profissional de nível superior, né? Um profissional aí pode ser de nível técnico e também sempre a participação do agente comunitário, né? E vale sempre ressaltar que o agente comunitário ele tem um papel assim absurdo de importante, né? Principalmente até nos grupos, porque o agente comunitário ele tem uma ligação, uma intimidade, né? Tem um vínculo maior com o paciente. Então, quando a gente fala de fazer os grupos de gestante, por exemplo, a gente já sabe exatamente quem que vai aderir, aquela agente comunitária já sabe. Essa aqui eu acho que não vai participar. Mas essa aqui eu tenho certeza que vai gostar. Essa aqui não sei, mas vamos tentar. Então, assim, a gente já faz pensando. Então, por exemplo, a gente já está programando o próximo grupo, que já vai iniciar agora em março, mas já está pensado desde o começo de janeiro.
Então, ele já está pronto, os dias estão certinhos, os horários, os profissionais. Já sei que eu tenho tantas 20 e poucas gestantes, nem todas são da minha unidade. Algumas acompanham na rede privada, mas ela não deixa de ser convidada também. Então, a gente já faz o convite, pensa e planeja, a gente comunitária vai até a casa, a gente tem a ligação da recepção para fazer o convite. Agora também a gente faz um convitinho no WhatsApp, envia os convitinhos no WhatsApp, né? E a tecnologia facilitando. Nosso posto tem um WhatsApp Business, isso, que a gente chama, o João conhece um pouquinho. Coloca até no story, né, do WhatsApp, aí às vezes elas respondem, que é o que atrai bastante, né? Então, assim, e durante esses grupos, a gente sempre tem temas, né? O que vai ser falado. Então, a enfermeira, eu vou falar sobre a importância de fazer os exames de primeiro, e segundo e terceiro trimestre, o ultrassom, os exames de ST, né? Aí a dentista vai falar na saúde bucal, na gestante, né, sobre maior sensibilidade, né? Aí vem a nutricionista, que vai falar da alimentação, do que a gente pode acrescentar, do que a gente pode evitar. Aí vem o médico junto com a assistente social, vamos conversar sobre os tipos de parto, o que a gente pensa, né? O que você, como gestante, pensa, o que você planeja, o que você sonhou para você, né? Sempre trazendo o que ela tem de dúvida. E a gente sempre deixa um espaço aberto, né? Perfeito. Para que elas tragam pra gente. Perfeito. É importante esse cronograma pronto, mas sempre lembrar que a gente precisa saber ter a participação ativa delas, né? Aquela ideia de grupo como uma aula expositiva, que a gente vai ficar em pé, apresentar um programinha de slide. Isso é muito chato, as pessoas não participam muito, elas querem ter um convívio, né? Então a gente chama, é algo interativo, é uma né? coisa mais de grupo de convívio. E por isso também dividir ali as pessoas, às vezes, por categoria de gestante, categoria de diabético, de hipertenso. Porque elas têm assunto entre elas, tem assunto, né? Exato. E aí que a gente fala que é a experiência, né, da situação que elas vivem, ou às vezes do problema que elas vivem. Então, ali, como que é para você estar gestante? Quais seus medos, né? Então, vocês querem parto normal ou parto cesárea? Eu quero cesárea, eu quero normal, né? E as próprias ficam ajudando uma a outra, falando, minha experiência não foi muito legal, assim, com a cesárea, né? Minha experiência, e aí vai, né? E a gente vai trocando. No fim da residência, meu trabalho de conclusão de curso, junto com alguns outros residentes, foi um grupo de redução de danos com moradores em situação de rua. Igual o João me apresentou, eu fiz residência numa comunidade do Rio de Janeiro, né? Então a gente tinha muitos moradores em situação de rua. E a gente teve uma experiência, uma das mais bonitas da minha vida, que foi por 6 meses a gente se encontrar toda semana e conversar bate-papo. Sendo o que eles queriam trabalhar, a gente não ficou 6 meses falando, vocês precisam usar menos droga, né? Ou não usar, né? Mas a gente batia um papo e fazia um convívio, trazia dinâmicas de meditação, trazia dinâmicas com chá, aromaterapia, a gente conversava como que eles estavam se sentindo aquela semana, né? Então, às vezes não tinha um tópico específico, mas como foi a semana para vocês? E a partir daí a gente criava uma amizade, um laço. E isso era uma redução de danos na vida daquelas pessoas, porque talvez era um único momento que eles tinham ali para conversar. E talvez essa perspectiva de ficar bem ali naquele espaço fazia a pessoa, olha, hoje eu vou usar menos, né? Eu estou bem hoje, então acho que dá para a gente ficar mais tranquilo. Até que num momento a gente selecionou ali entre as pessoas quem que ia comprar o pão, né? Então a gente que custeava mais assim o pequeno café, mas a pessoa comprava o pão, a outra pessoa comprava o suco, a outra pessoa fazia o café. A dignidade, né? Isso. Se sentia importante a pessoa, né? E organizava tudo perfeito. Quando a gente chegava ali, né, porque a gente às vezes tinha uns atendimentos ou outro antes de começar o grupo, estava tudo pronto e eles estavam bonitinhos, todos sentados aguardando. E a dinâmica, né? Tanto que no término da residência, assim, a gente fez uma roda, né, de abraço, assim, e algumas pessoas, inclusive eu, chorou mesmo, né? E eu trouxe para eles uma fala eu trouxe aqui algumas coisas que eu não tinha trazido nem para minha família, né? Então aí que a gente tem que, claro, a gente ministra o grupo, mas quem ministra o grupo vive o grupo,
né? Então a gente sempre fala que no grupo é a hora de tirar o jaleco e deixar o jaleco dentro do consultório e a gente vivenciar aquilo, né? Organizando, às vezes uma pessoa vai falar mais e a gente, Dona Maria, já te ouvimos bastante, né? Seu João, já te ouvimos bastante. E aí, você que está quietinho, o que você acha? Você quer contribuir? Então a gente vai fazendo uma dinâmica que inclusive não é muito ensinada na faculdade, né, de medicina pelo menos, mas a gente tem técnicas para isso, para tentar estimular o bate-papo, né? Então é muito rico, a experiência de grupo e convívio é muito rica, assim. Isso é tão fascinante que os planos de saúde já descobriram isso, né? A gente tem uma população cada vez ficando mais velha, né? Graças às melhorias na qualidade de vida. As doenças são crônicas, né? Você não vai deixar de ser hipertenso, você não vai deixar de ser diabético. E aí você precisa da figura do médico de saúde de comunidade, de família, né? Então, tanto é que o João é contratado de um plano de saúde privado, né? Que entendeu que, puxa, eu preciso ter um grupo de gestante aqui. Né? Ela pode escolher o consultório que ela se sentir mais confortável, o profissional que ela desejar. Mas eu preciso passar algumas informações básicas. Vias de parto, métodos anticoncepcionais durante a amamentação. Porque isso economiza dinheiro, né? E melhora a qualidade de vida desses usuários. Então é muito interessante isso. Né? É um grande desafio, né? Sim. A população ela é preparada culturalmente. Nós estamos baseados no especialista focal, como o Luiz Gustavo falou. Se eu tenho dor de cabeça, eu vou no neurologista. E o médico de família, muitas vezes, ele não é considerado especialista, mas ele é. E ele sabe fazer o atendimento integral. E quando você chega numa unidade de saúde, hoje nós temos já um cenário diferente. Eu acredito que já caminhamos muito, melhoramos muito. Mas o desafio de você se fazer entender que o médico de família pode atender um pré-natal de baixo risco, que ele vai fazer a puericultura, atender a criança do 0 aos 2 anos e acompanhar todo esse crescimento da criança, isso aí leva tempo. A população precisa entender isso e confiar nesse profissional. Mas é tempo, é trabalho, é vínculo, para poder conseguir atingir esse objetivo. E depois que a gente tem esse objetivo atingido, muitas delas, inclusive, preferem ficar conosco. Sim, então, ali a gente já teve gestantes que em determinado momento a gente falou, nossa, olha, é importante você agora ter acesso ao Emílio Carlos, porque vai ter mais exames, vai ter o especialista focal ali. Ai, doutor, mas sério? Não dá para ficar só aqui mesmo? Tão perto da nossa casa, mas e você? Né? E conhecer a pessoa, isso é muito importante. Inclusive, assim, é claro que tem muitas pessoas ali no Emílio Carlos, às vezes pegam demais profissionais, mas aí por causa dessa sobrecarga, por não conhecer a paciente, às vezes ela não se sente tão valorizada igual com a gente. Eu só mais uma, e aqui eu sou... Você faz uma medicina, né? Personalizada, exato. Né? Isso ela é a única Dona Maria que você tem aquele dia, Isso é incrível, né? E uma coisa, assim, aproveitando um gancho que eu acho que a gente precisa trazer nesse bate-papo, é uma percepção ainda cultural que as pessoas têm de igual essa percepção de se eu for lá no hospital, às vezes você é melhor atendido, mas uma percepção de quanto mais exame, melhor. Melhor é a medicina que eu estou recebendo, né? Exato. Mas eu fui lá, ele nem pediu um raio-x de tórax. Pô, mas ele te auscultou. Aí você vai no PS, não auscultou e pediu raio-x de tórax, né? Isso, exato. E a consulta foi uma consulta de 2 minutos, pediu vários exames. E no raciocínio clínico, né, a entrevista, ela tem ali um caráter muito importante para diagnóstico, né? Então a gente não precisa, olha, eu consigo com a sua fala te diagnosticar, né? Eu consigo com o exame físico te diagnosticar. Então para que você vai gastar esse exame? Para que a gente vai precisar tirar do SUS, que sim tem um recurso limitado, que poderia estar dando para outra pessoa, uma fila para outra pessoa, sendo que a gente já conseguiu, né? Mas eu percebo que muitas pessoas têm medo, né? Então tem aquela percepção de, olha, nossa, mas eu vou ter mais segurança se eu ver o laudo, né? Mas isso se quebra muito com tudo que a gente volta a falar, com o vínculo e com a confiança. Não, olha, eu tô falando, seu José, que não precisa, tá? Eu tô te falando que tá tudo bem, com esse remédio
muito provavelmente vai ser suficiente. Claro que a gente não tem bola de cristal, né, para falar que vai resolver, mas que muito provavelmente vai ser suficiente. Então a pessoa para de querer acreditar num laudo e começa a acreditar na palavra e na relação que é construída. Então, assim, isso a gente consegue desconstruir, né, com o tempo, mas ainda aquela percepção, não precisa de mais exame. E ainda muito exame faz mal, né, que a gente chama ali, a gente tem um nome técnico, né, de iatrogenia, de prevenção quaternária, que às vezes a pessoa faz um monte de exame e acha aquele cisto ali no rim, muito pequenininho, e começa a achar que todos os problemas que ela está tendo é o cisto, né? E isso preocupa a pessoa, às vezes desnecessariamente, né? Então a gente protege também a pessoa, muitas vezes não pedindo os exames, né? E às vezes chega pede exame, né? Por exemplo, até uma infecção de urina, né? Chega lá e só com uma ardência para fazer xixi, quer o exame de urina, mas ela não entende o exame de urina, mas ela quer o exame de urina, né? Para depois a gente interpretar o exame, orientar, explicar. Então é muito isso, né? Sente aquela necessidade de pedir porque quer ter certeza de que algum laboratório avaliou o sangue, que acha que aquilo vai ser eficaz, né? E a gente tem que sempre entender que o médico, ele trata o paciente, ele não trata o exame. E isso já parte desse princípio para você fazer essa abordagem diferenciada olhando para a pessoa. Só que as pessoas têm esse... como era o médico centrado, como nós discutimos já da unidade, também tem o exame centrado. Tudo é necessário um exame. Se eu não ver o exame, eu não acredito. E até uma história legal, rápida aqui, para falar. A gente parte muitas vezes de uma incredulidade dentro da medicina de família, às vezes até virando depois uma referência, porque quando você cria o vínculo, eu já tive vários pacientes que depois passam em outros médicos, que pedem exames, que prescrevem medicações e eles procuram a gente antes de tomar o remédio e falam, olha, será que eu posso tomar isso? Tá certo? Por conta da confiança e do vínculo que você criou. Sim, é bem nossa, interessante tem muitos pacientes que vão na UPA e depois no dia seguinte aparece lá, né, no posto. Ó, só quero ter certeza. Isso é muito, muito comum mesmo. Eu quero aproveitar um pouco da experiência da Luísa, que está fazendo a pós em saúde pública. Durante a pandemia veio à tona um tipo de patologia que antes ficava um pouco escondidinha, que são as doenças mentais, né? Quanta gente não ficou depressiva, né? Quanta gente não deixou à tona vir outras patologias da ordem psíquica, né? Aquela questão de não pode sair, eu tenho um medo terrível de pegar essa doença. E a gente sabe que o paciente, não vou dizer psiquiátrico, mas o paciente com problemas mentais já é um paciente muito particular, né? Que precisa de outro tipo de abordagem diferente do hipertenso, do diabético. E como é essa experiência, o Luiz pode te ajudar eventualmente, em lidar, em receber esse paciente que, puxa, eu ando muito triste, né? Eu acho que eu estou depressivo. É muito comum falar, eu estou depressivo, não penteio mais cabelo, não faço nada, sou depressivo e quero aposentar. Então, como lidar com esse paciente que eu percebo na clínica privada cada vez mais comum, imagine no paciente que usa o sistema público. Eu acho que vai muito da escuta nossa como profissional, né? E de como a gente vai direcionar aquela consulta, né? O paciente ele tem que sentir a vontade para falar, para desabafar, para chorar, sem se sentir julgado, sem se sentir atrapalhado, sem se sentir incomodado, né? E isso tem sido muito frequente, né? As pessoas que estão vindo com aí um problema na saúde mental, né? Tem sido muito frequente. Elas vêm falar, eu tô com depressão. Mas por quê? O que você está sentindo, né? Como que você está se sentindo? Com qual frequência, né? Por quê? Você está chorando? Está com pensamento de morte? Pense em como se matar. Então, assim, são várias perguntas que a gente vai direcionando. Mas a primeira coisa que quando chega um paciente, que eu vejo lá que vai ser uma consulta de saúde mental, eu paro de olhar para o computador e eu só olho para o paciente. Porque eu sei que se eu começar a escrever ali, digitar e ouvir ele, não vai dar certo. Ele precisa saber que eu estou ali para ouvi-lo, entendeu? Para acolher. Se eu ficar ao mesmo tempo digitando e procurando, não dá certo, entendeu? Ele não vai se sentir confortável nem para falar, né? E eu nem vou acabar absorvendo tudo que eu preciso absorver.
né? Então, muitas das vezes, às vezes eu deixo para digitar fichas de saúde mental, porque sempre são histórias longas, depois do atendimento. E às vezes eu esqueço até algumas informações importantes. Tipo, qual que era o trabalho dele mesmo? Eu não lembro. Naquela hora eu não digitei e depois eu não lembro mais. Mas naquele momento em que ele estava ali, os 15, 20 minutos da consulta, eu estava ali para ele. Os 15, 20 minutos da consulta. E ele se sentiu à vontade. Então, trouxe para mim tudo que ele achou necessário, né? E eu vou direcionando sempre para algumas perguntas, né? Então, tipo assim, às vezes eu trago pontos, tipo, tem religião, frequenta, né? Como que é a relação com a família, né? Qual que é o seu hobby? O que você faz que você se sente bem, que você se sente feliz, né? O que é aquilo que você te alivia do estresse? Como que é a sua relação no seu trabalho? É feliz no seu trabalho, né? São sempre pontos, questões pequenas, né? E que às vezes parece que não tem. Esses dias mesmo cheguei a atender até jovem, né? Uma mulher jovem que chegou lá falando, eu só quero renovar a minha medicação. Né? Era uma medicação que nem tem no SUS, né? Que ela veio da rede privada e queria só renovar, né? Por outra medicação. E aí, conversando com ela, quando ela começou a tomar essa medicação, por que ela começou, ela veio falando assim, eu comecei há 1 ano atrás, a médica me passou, e você sentiu melhor? Ela, não. E você continuou com essa medicação? Ela, continuei. E é a mesma dose desde o início? É. Tá. E por quê? Como que é a relação em casa? Não tá boa com o marido. Pedi demissão do emprego. Então, você sente que você piorou na última semana? Sinto. Né? Mas por quê? O que foi acontecendo, né? Então, assim, muitas coisas a gente vai trazendo durante as consultas. Mas o principal é a gente saber que a gente tem que estar ali, né? Para ouvir, né? Em relação à saúde mental, uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, nós profissionais, é um pouco ali lidar com nossas frustrações. Porque diferente de uma condição clínica, às vezes que é dar um remédio e a pessoa melhorar, ali uma questão, uma patologia mesmo, como a pressão alta, diabetes, né? A saúde mental requer muito que tudo melhore ali, ou pelo menos as coisas que ela mais acha importante melhore na vida delas. Então, assim, a gente vai prescrever uma medicação, né? Mas essa medicação vai ajudar se a relação conjugal estiver ruim, vai ajudar se ela tiver insegurança alimentar, que infelizmente tem acontecido muito no Brasil nos últimos anos, né? E piorado, né? Vai ajudar se as pessoas ali estão mesmo com uma dificuldade financeira ocasionada numa pandemia de coronavírus. Então, a gente precisa ali saber que a gente tem nossas limitações, né? E lidar com as frustrações de que as coisas vão no tempo ali da vida daquela pessoa e que depende de muito mais que uma medicação, né? Então, isso daí acho que foi um grande ensinamento que eu ainda hoje vejo muito, que a gente trabalha aí com muitos pacientes nessa maneira aqui em Catanduva, mas na comunidade de favela também tive muito fortemente isso, né? A gente chama de determinantes sociais, que é todas essas condições para além da consulta, né? Igual eu comentei. E aí eu vi um dos casos que me marcou muito, assim, foi uma mãe que perdeu o filho assassinado, né, por causa do tráfico. Então, sim, o filho ele era mesmo ali, estava envolto no tráfico, mas ela perdeu o filho ali de uma forma violenta no território dela, né? E depois disso ela viu que a vida dela acabou, né? Então, assim, como ajudar, né? Então, assim, a gente tem o psicólogo, a gente tem ali a medicação, mas a gente precisa saber e escutar atentamente, ouvir e estar ali presente. E às vezes essa pessoa ela vai demandar do posto, muitas vezes ela vai no posto, às vezes até por outros problemas, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, mas assim, é o que a gente pode fazer, a gente pode ajudar daquela maneira, escutando ela, né? E não julgando às vezes, tipo, nossa, mas de novo, né? Mas de novo tá aqui, né? Então eu acho que a saúde mental igual você falou, Eduardo, é uma questão muito importante que a gente precisa sim se capacitar, médicos de família, médicos generalistas, até os especialistas focais, pelo menos ter essa percepção, né? E a gente entender que no Brasil está sendo uma situação muito comum, né? E acho que
acho que é isso, né? Mas a gente consegue ajudar muito, conseguimos ajudar muito, nem que essa escuta é muito terapêutica, né? Escuta terapêutica. Buscando formas de ajudar, né? Às vezes, por exemplo, aquela paciente que está triste, chorosa, porque não tem que comer e está desempregada. Não é uma sertralina que vai resolver o problema dela, né? Então, o que eu posso, como enfermeira, o que eu posso, como médico, fazer por essa paciente? Eu não sei, mas eu posso perguntar para quem sabe, né? Então, talvez a assistente social aí pode me ajudar, né? Então, é assim, o que a gente não consegue, né? Não sabe como resolver, pelo menos tentar e buscar, né? Saber, né? Para que esse problema não seja só mais um problema, né? Para que esse problema seja resolvido. Eduardo, você sabe que o Luiz Gustavo, como nós falamos no início aqui do nosso episódio, ele é pós-graduado, chegou a hora lá das letrinhas, das você falou, letrinhas. isso aí. Pós-graduado em saúde LGBTQIAP. E recentemente ele inaugurou aqui um ambulatório que faz um atendimento, né, dentro dessa especialidade. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como que está esse projeto, como estão os atendimentos, quem pode ter acesso. Explica para a gente. Perfeito, assim. Bom, eu tive esse interesse muito também por eu ser gay, né? Então a gente tem uma empatia muito grande nessa sopa de letrinhas aí, né? O G faz parte, né, da minha vida. E na faculdade a gente não teve nenhum ensinamento sobre isso, né? Então, em 6 anos de medicina, eu não tive uma única aula sobre as especificidades da saúde LGBTQIAP+, né? Então, eu comecei a ter esse interesse por conta disso, que eu comentei. Na residência de Medicina de Família e Comunidade, a gente teve um pouquinho mais de ensino sobre isso. Por quê? Porque a gente vê que a população LGBTQIAP+, tem muitas condições diferentes aí na sociedade e na família, mesmo que influenciam nos seus contextos de vida. Então, muita ainda não aceitação por parte da comunidade, muito medo de repressão por parte da família, né? Então, tudo isso influencia em quem ele é. Então, voltando mais uma vez, né, que é para além de condições clínicas, mas a gente entender a pessoa como um todo, né? Então, a gente teve algumas aí conhecimentos sobre essa especificidade, mas também é só um pincelamento aí, né? E aí eu fiz essa pós, então, que foi uma pós muito voltada a todos os entendimentos de todas as letras, né? E aí a gente reforça dessa questão das letras, porque às vezes a gente comenta até onde a gente vai ficar eterno essas letras, né? Porque tem realmente muitas condições de identidade de gênero, de orientação sexual, mas as letras elas são importantes para representar mesmo cada indivíduo. Então, eu, homem gay, sou diferente da mulher lésbica, que é diferente da pessoa transexual, né? Então, que é diferente do intersexo. Então, precisa existir. Todas essas letras, elas precisam estar existindo, pelo menos nessa letra, nessa sigla, para mostrar que representativamente elas existem, né? E elas estão coletivamente unidas, né? Então, a gente saiu antes da sigla GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes, como se os demais fossem só simpatizantes à causa gay, né? Então, a causa lésbica. Não, mas todos ali estamos juntos, né? Então, a gente terminei essa pós e a gente, junto com algumas pessoas muito queridas da Secretaria de Saúde, né, e da OS Mahatma Gandhi, a gente começou a estruturar, né? Então, na verdade, eu fui a última etapa quase ali, né? Então, a Camila, deixar meus agradecimentos à Camila, né, ao Tiago, à Fernanda, ao Rodrigo e muitas pessoas que tiveram essa participação, conseguiram, junto ao coletivo LGBT aqui do município, criar um fluxo de assistência. Porque essas pessoas elas estavam procurando ajuda na rede e aí iam em contato com endocrinologistas ali de referências e os endocrinologistas chegavam e falavam, não, eu não sei, né? Ou eu não trato, né? Um pouco, talvez, por uma transfobia de não querer cuidar, né? Mas um pouco, e muito provavelmente, mais pelo fato de não ter sido ensinado, né? Assim como eu não tive os ensinamentos dos 6 anos da faculdade, não ter sido ensinado nem com 2 anos de especialidade em clínica médica, nem com 2 anos de especialidade em endócrino, 2, 3 anos, não sei ao certo.
Então, aí a gente agora então conseguiu esse ambulatório aberto e aí eu como médico de referência, né? Então, a gente tem filas aí desde 2017 paradas. Então, bastante pessoas procurando. Então, a gente está entrando em contrato nesse momento, ofertando mesmo, assim, colocando a existência, falando, não, você quer, agora a gente abriu e tem conseguido. Então, foi a segunda semana mesmo de abertura. Está funcionando quarta-feira, das 4 às 7 da noite. Tá? E aí a gente também está abrindo a possibilidade para novos interessados. A gente está dando prioridade para quem começou desde 2017, mas a gente ali está pedindo para as pessoas interessadas procurarem a unidade de referência, isso, né? Exato. Obrigado por só para deixar claro, né, que quem tem interesse tem que procurar a unidade de referência, né? Os médicos e enfermeiros das unidades de Catanduva já foram orientados sobre como vai ser o fluxo, né? Então, para ele já sabe que ele vai ser direcionado certinho, encaminhado para o médico. Isso, né? O principal é isso, procurar a unidade de referência e pedir o encaminhamento, né? E lá na consulta, a gente também, nessa mesma abordagem, a gente fala que a medicina de família é a nossa base, né? Então, a gente pergunta um pouquinho como está esses contextos de vida, como está a situação, e tem muito mais além do que só a hormonioterapia, né? Mas a gente prestar assistência em outras questões. Por isso também temos psicólogo e assistente social no ambulatório para a gente promover esse auxílio. Muito bom. Parabéns, maravilhoso, né? Parabéns e muita sorte aí no projeto para você. A maneira desses pacientes chegarem é via unidade encaminhamento de referência. Isso. Tá. Eduardo, a gente está chegando ao final de mais um episódio, hein? Ele não contou pra gente que ele era barman, cara. É verdade, acho que... E também a Luísa não contou que ela também é artista. Tô curioso pra saber, hein? Eu acho que a Luísa toca violão, cara. Será? Não sei. O que você faz, Luísa? Conta pra gente. Não, instrumento não toco nenhum, mas eu trabalho com arte desde os meus 15 anos. Eu fiz dança desde os 9, né? E na época eu cantava na igreja também. E aí com 15 anos eu fui chamada para participar de uma empresa, que na época era lá de São José do Rio Preto, fazendo evento artístico, em festa, às vezes fazia um musical, às vezes fazia um show, um teatro, né? E aí eu fui, né? De boba alegre eu fui, né? Primeiro eu só dançava, aí eu comecei cantando e aí foi. Então, esse foi o meu primeiro trabalho desde os meus 15 anos, né? Comecei aí com 15 anos e nunca mais parei, né? Aí eu só encerrei meu trabalho na empresa que era de São José do Rio Preto e iniciei o trabalho na empresa que é atualmente de Catanduva, que é a CIA Criativa. Então, tô sempre aí, cantando, dançando, vestida de princesa, vestida de tudo. Tô no casamento, aniversário, tô sempre por aí. Faço de tudo um pouco. Às vezes tá maquiado, o pessoal não vai reconhecer. Não né? reconhece. Nossa, fica irreconhecível, gente. Mas muito linda sempre. E você consegue usar essa criatividade, essa espontaneidade também na sua prática diária? Consegue, com certeza. Consigo. Isso eu posso falar. Faz muito parte de mim ser assim, né? E aí eu tenho muito isso. Por exemplo, até num evento que a gente fez do Outubro Rosa. Outubro Rosa, foi né? Incrível. Foi um evento que eu queria trazer alguma coisa diferente. Eu falei, nossa, mas o que eu quero trazer? E eu procurava na internet alguma coisa legal. Eu falei, gente, eu quero fazer uma dança circular. Né? Eu vi aquelas mulheres de mão dadas, né? Todas na mesma sintonia. Eu falei, eu quero fazer isso. Vamos fazer? Vamos fazer. Aí fui lá, fiz a decoração, pensei tudo sozinha. Depois até as minhas agentes comunitárias falam, nossa, você nem convidou a gente para participar, porque eu tomei à frente. Eu fui de alegre. Né? E aí eu tive essas ideias de fazer, por exemplo, essa roda circular. E foi um evento que teve mais de 30 mulheres. Sim, né? mais 40 mulheres. Mais de 40 mulheres numa unidade de uma equipe, né? Então, assim, foi bem legal. E eu sempre costumo trazer muito isso. Então, às vezes, eu trago muito uma prática corporal, até mesmo na reunião de equipe que a gente faz, né? Tipo, vamos fazer um alongamento antes de fazer a reunião, vamos dar uma aquecida, dar uma chacoalhada no corpo, para ver se dá uma despertada. E ela modificou muito a reunião de equipe, né? Tanto que a gente apresentou agora no Congresso de Experiência Exitosa, que a gente junta todas as unidades de saúde e mostra o que a gente fez durante o ano, e ganhou ali como um dos prêmios mesmo honrosos esse fato de uma reunião de equipe mais horizontal, e ela trouxe muito isso com essa criatividade, com essa leveza. Então, todo mundo sentando numa roda, não é só um repasse de informação, a gente quer conversar, né? Então, a Luísa trouxe isso foi isso tão é muito natural, da Luísa. né, que foi parte
parte de mim. Iniciar. Sempre que eu pensava em reunião de equipe, eu falava, gente, eu quero reunir a minha equipe, né? E como eu vinha de uma UBS que era 3 equipes, a gente nunca conseguia se reunir todo mundo. Né? Então, quando eu fui para essa unidade, para o Monte Líbano, né, uma equipe, eu falei, não, eu quero reunir todo mundo. Eu quero sentar e conversar com todo mundo sobre o que a gente tiver para falar. Né? E aí foi. E foi tão leve, tão natural, né? Que no final do ano, quando o Luiz Gustavo falou assim, ele falou, escreve sobre a reunião de equipe. Eu falei, não, acha? Escrever o quê? Tão Falou normal. o quê? Não, eu já é diferenciado isso, né? E eu nem dei moral. Eu falei, não, coisa boba, né? E aí, tipo, no final a gente acabou escrevendo, né? O Luiz me ajudou. E aí foi um prêmio que ganhou menção honrosa. Ela mesmo já virou as cadeiras até para os pacientes. Para os pacientes falou assim, tava aquela cadeira de fileirinha, ela juntou e falou, vamos deixar aqui uma bate-papo. Faltou uma revista, um café. Né? E isso é muito legal, assim, soma muito no posto. Assim. Faz muito parte desse meu artístico desde novinha e eu trago isso comigo. E eu como garçom e barman, né? Então eu também trabalhei desde 2013, no 2º ano da faculdade, no Gevera, então eu tenho também um carinho especial aí pro pessoal do Gevera, o Tim, né? A Vânia e vários outros queridos mesmo, que eu conheci eles por causa do Baile do Bicho, no 1º ano da faculdade, onde eu era o presidente da comissão na época. E aí a gente fez a festa, né? E depois eu falei, olha, não dá para me ajeitar aí, no pelo menos de final de semana, né? E aí eu comecei a entrar e eu trabalhei mesmo por diversos finais de semana, por um período de 3 anos. Aí até onde depois eu comecei a juntar um dinheirinho ali, com o que eu ganhei de barman, conheci uma grande amiga, a Maiana, que eu inclusive morei junto, com 2 anos e meio com ela, e a gente abriu essa questão de barman. Ela já era barman, ela também trabalhava no Gevera, já era barman, aí eu falei, juntei um dinheirinho, né, e agora que inclusive está aberto e com um arsenal enorme mesmo de recursos, que é a GM Drinks Bartender, né? O G é de Gustavo, inclusive. Sim. Não sabia disso. Você não sabia? Nossa, não! Então a gente abriu lá na 25 de março de São Paulo, vamos comprar umas coqueteleirinhas assim pequenas, fazia festa de República, fazia festas pequenas e aí a gente foi crescendo, né? E eu larguei no 6º ano. E aí a Su que manteve, e assim, agora é só da Su e ela é maravilhosamente capaz e profissional. Nossa, que legal. Mas muito legal, né? E assim, também acho que isso me ajudou muito a conversar com as pessoas, a entender as pessoas. Então, servir de garçom é muito semelhante ao que a gente faz, que é servir como profissão médica, né? Então, assim, a gente está ali para servir as pessoas. Então, assim, deixar aquilo de, nossa, eu sou o pomposo, né? Então, eu tô ali pelas pessoas, né? E o garçom me trouxe muito isso, sabe? É uma gratidão muito grande e muitas das vezes na faculdade de medicina a gente fica muito dentro do livro mesmo e aí a pessoa não sabe conversar direito, né? Então, também, claro que tem outras extensões na faculdade, eu sempre gostava muito de extensão, o João foi meu orientador de várias extensões, inclusive, né? Mas isso acho que traz um diferencial mesmo, pelo menos eu sou muito grato por essa trajetória, assim. Eduardo, o papo foi muito bom, né? Mas infelizmente nosso tempo terminou. Que pena. Eu Uma gostei pena. muito de vocês. Também gostamos muito. Quero conhecer esse postinho, viu? Por favor, lá na Inglaterra, Claro. 724. Também é conhecido como o melhor café dos postinhos. Verdade, todos os alunos falam. Vamos lá, a gente vai fazer Hoje eu uma tenho uma visita. ideia aqui. Fala. Vamos perguntar para eles o que eles queriam ser se eles não fossem o que eles são? Opa, boa ideia. Eu vou perguntar vamos lá. para a Luísa. O que você gostaria de ser se você não fosse enfermeira? Se eu não fosse enfermeira, acho que sem dúvida nenhuma eu seria artista. Legal. E você, Luiz Gustavo? Eu continuaria naquele ramo de festa ali, que eu já estava 5 anos no meio, né? Continuaria mais ou menos com isso, com barman, com festa também. Muito bom, muito Legal. bom, gente. E só temos a agradecer. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi fantástico. Eu acredito que acrescentou muito para a população entender o funcionamento de uma unidade de saúde, o papel de cada um. Então, muito obrigado. A gente que agradece o convite. A gente que Foi um agradece. prazer. Valeu, Muito foi obrigado. muito bom. Muito obrigado.
Aproveitando, agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, o Padre Albino Saúde e a Drogaria Economia, e pedindo para vocês visitarem o nosso site www.antesdaconsulta.com. Lá vocês encontram todos os links, o link do YouTube, do Instagram, do Facebook e do Spotify. Então é isso, finalizamos mais um episódio, o terceiro já, hein, Eduardo? A coisa vai longe, hein? Vai, se Deus quiser. Vocês vão aguentar a gente, vamos tentar. Aguardem que em breve teremos o próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado. Até logo. Tchau. Tchau. Até.